beleza? Eu sou o Dudu Doido e você está aqui para mais um vídeo no meu canal. E hoje vai ser um vídeo diferente, né? Meu primeiro top 5 aqui do canal, né? E vai ser o top 5 melhores jogos que eu já joguei na minha vida, tá certo? Eu tive que deixar alguns jogos que eu gosto muito de fora e eu vou explicar o porquê e quais são, né? Mas enfim, eu acabei escolhendo aqui os melhores que eu já joguei. E todos aqui tem algum motivo. Não significa, tá certo? Que só porque um jogo tá aqui que ele tem a história melhor do que algum jogo que ficou de fora. Não. Mas é porque a história me marcou mais ou porque tem algum motivo para eu ter gostado mais dele. Eu vou explicar aqui, tá certo? Eu tenho dois consoles, o PlayStation 4 e o Xbox 360. O 360 eu recebi primeiro, depois veio o PlayStation 4. E aqui, dos 5, um só vai ser de Xbox 360. Vai ser o primeiro que eu vou mostrar. Lembrando, este é o quinto jogo, que vai ser em ordem, né, do quinto até o primeiro, beleza? Então vamos lá. O primeiro é esse aqui, ó, Assassin's Creed Black Flag, tá certo? E, bem, pra mim não é o melhor Assassin's Creed, tá? Dos que eu já joguei, o 3, o Rogue, eu joguei o 3, o Rogue e esse é o melhor pra mim dos que eu joguei. Mas em questão de história, pra mim o melhor é realmente o 2, tá certo? A saga ali do Ezio, o 2, o Brotherhood, enfim, essa saga aí. E o Assassin's Creed Black Flag, ele tem motivo para estar nessa lista, que ele me marcou muito. Esse foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, cara. Sério. No meu Xbox 360 eu tenho 3 contas. Duas minhas, né, no caso, e uma do meu irmão. O meu irmão, ele tinha jogado primeiro, né, e tinha um save lá na conta dele. Depois eu joguei na minha conta, fiz um save lá, zerei a história, peguei um monte de coisa, peguei os bichos, tudo quanto era bicho, né, os peixes ali, né. Peguei tesouro, enfim, peguei um monte de coisa. Eu fiz outro save, de novo jogando. Aí eu fiz outro save, que o jogo você podia fazer 3 saves diferentes. E eu fiz 3 saves diferentes. Na conta do meu irmão, eu fiz outros 2 saves. Ele já tinha o save dele, eu fiz os outros 2 saves pra mim. Joguei a história tudo de novo, bonitinho. Tunei meu barco, fiz as coisas tudo de novo. E na conta terciária, eu fiz mais 3 saves. Ou seja, somando tudo, eu joguei esse jogo 8 vezes. Eu zerei esse jogo 8 vezes. E cara, não é qualquer jogo que você zera 8 vezes, né? E esse jogo ele tem uma variedade de coisas muito grande, porque o mundo aberto dele é realmente muito grande. Tem vários bancos de areia que você acha que não vai ter nada, mas tem ali um baú, um fragmento do Animus, enfim. Tem muita coisa, tem tesouro, é um jogo de pirata mesmo. Tem espada, tem pistola, tem uma variedade muito grande. Você pode melhorar o seu navio, você pode recrutar mais gente, você pode... Enfim, cara, tem muita coisa que dá pra fazer nesse jogo. É realmente um jogo de pirata muito bom. E dos jogos de pirata que eu já joguei, esse é o melhor, ok? E cara, obviamente vai ter spoilers aqui, né? Esse jogo traz alguns personagens, como por exemplo James Kidd, né? Benjamin Hornigold e Edward Teach, ou Barba Negra, né? E cara, Benjamin Hornigold, ele é um personagem que eu... Assim, cara, ele começa do seu lado, né, do lado de pirata, e depois ele acaba se tornando um templário, a gente acaba matando ele, e as coisas assim, né? As coisas acontecendo assim. Acontecendo, né? Enfim. Outro personagem que também me causou, assim, bastante... que eu fiquei bastante feliz da gente ter matado ele, foi o Bartholomew Roberts, o Sábio. O Sábio ele aparece no início do jogo. Depois a gente vai conversando com ele, porque o grande interesse do Edward ali era no Sábio, era no Observatório, enfim, que era também o grande interesse dos Templários, mas o Edward queria conquistar eles primeiros. Porque o Edward tava, apesar de ele ser um pirata, ele tava ali mais do lado dos assassinos. E os assassinos, esse jogo se resume basicamente em assassinos versus templários, né? Tirando o fato de que esse jogo, além de ter várias espadas e pistolas, ainda tem muitas armaduras.
Tem a armadura templária, que você consegue após você fazer todas as missões secundárias para conseguir as chaves templárias. E tem a armadura maia, que você consegue após conseguir todas as estelas maias. E tem algumas que são bem difíceis, né? Por exemplo. Mas tem vários locais no mapa, vários locais de acesso, assim. Mano, o mapa é gigante, é muita coisa, mas enfim, voltando aqui pro ponto da história. Eu fiquei bem feliz quando a gente mata o Bartholomew Roberts, porque ele trai a gente, ele faz a gente de escravo, ele faz o Edward de bobo, entendeu? Foi uma coisa bem assim. O Edward, ele começa do lado dos Templários, né? Mas ele sempre foi pirata, ele começa do lado dos Templários. Depois que os Templários descobrem o que ele era, né? Ele acaba voltando a ser um pirata. E a gente conhece nessa caminhada alguns Templários como Woodes Rogers, Julian Ducasse e Governador Laurent Torres de Laia, e o protetor dele é o Tiburon, né? Enfim, a gente mata, no início do jogo, a gente mata um outro templário lá, que era assassino, virou templário, chamado Duncan Walpole, tá certo? E a gente acaba encontrando um senhor lourinho, gordinho, chamado Steve Bonnet, né? E ele empresta um navio pra gente sair daquela ilha e chegar até Havana, que é a capital de Cuba, né? Aí lá a gente se encontra com os templários e tal, faz algumas outras missões, enfim. Depois que eles descobrem que a gente o primeiro templário desses 3 que eu citei que a gente mata é o Julian Ducasse. A gente mata ele, tá certo? Enfim, é isso. A gente mata o Julian Ducasse. E depois, o segundo desse que eu falei, que a gente mata, é o Woodes Rogers. A gente mata ele porque ele vira governador ali de Kingdom, que é a capital da Jamaica. Então ele vira governador ali da Jamaica, presidente, sei lá. Mas ele vira ali o governador, né? E a gente acaba matando ele em uma festa em Kingdom, né? E depois, lá no fim do jogo, a gente descobre que ele não morreu de verdade, que ele só teve alguns ferimentos. Mas naquele momento a gente acha que ele tá morto, tá certo? E depois a gente mata o El Tiburon, quando a gente invade Havana. Que Havana, né, lá numa das últimas missões do jogo, tava num toque de recolher, ou seja, você não podia ser visto, tá certo? Você não podia ser visto. É uma missão difícil até. Eu tive que ir por cima, né, pelos telhados para não ser visto. E a gente chega lá, a gente acha que mata o governador Torres, mas a gente na verdade mata um cara com uma peruca e a roupa igualzinha do governador Torres. E, bem, o Edward meio que é enganado. E depois a gente luta contra o El Tiburon, né? O El Tiburon, que tinha armadura lá. E os guardas, né, espanhóis, que é uma missão até que bem difícil também. A gente mata o El Tiburon. E depois a gente, no final do jogo, mata o Laurent Torres de Laia e conquista o observatório para os assassinos, certo? Outra morte que eu fiquei também bastante chocado foi a morte do Edward Teach, né? Do Edward Teach, o famoso Barba Negra. Assim, cara, eu chorei, eu não vou negar que eu chorei na morte dele, tá certo? Enfim, agora que eu já falei muito sobre Assassin's Creed Black Flag, bora falar do próximo jogo, que é esse aqui, ó. Horizon Zero Dawn. A capa dele tá diferente, porque ele foi um dos 3 jogos que eu ganhei quando o meu PS4 veio. Eu comprei o PS4, veio 3 jogos nele já. Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank e The Last of Us, né? E Horizon Zero Dawn, por isso que ele tá com a capa assim, porque todos os 3 que vieram estavam com a capa assim. Eu ainda não zerei esse jogo, ainda tô jogando ele, mas ele é digno de estar nessa lista. Porque esse jogo ele representa, se eu não me engano, esse jogo levou o Game of the Year de 2017. Se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários. Enfim, esse jogo ele representa, pra mim, um dos meus maiores medos. Que é o que? O apocalipse das máquinas. Eu realmente acredito que isso vai acontecer. Não por conta de robôs, mas por conta de inteligência artificial. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando por que eu acho que isso vai acontecer, eu faço, beleza? É só comentar aí embaixo. Mas esse é um jogo que reflete bastante meu medo de inteligência artificial. Eu ainda não zerei ele, eu ainda estou jogando, né? Mas os gráficos são muito bonitos. São diversas máquinas variadas. Cada máquina tem uma fraqueza ali. Mas a maioria das máquinas tem fraqueza a fogo e a flecha lacerante, que é explosiva, tá certo?
E como tá aí no título, tem spoilers aqui. Então a gente controla a personagem Eloy, né? A personagem Eloy. E ela tem um amigo, né? Não um amigo, mas um homem que ela considera o pai dela. Que é um cara chamado Rost. E ela, junto com esse Rost, é exilada. O Rost ensinou tudo pra ela, ensinou como sobreviver na natureza, ensinou a atirar com arco, enfim, ensinou tudo. E a gente acaba no início do jogo controlando ela menor, depois a gente controla ela maior. E bem, ali durante a aprovação no jogo, todo mundo morre, inclusive o Rost, isso sobra você, né? O Rost morre, os seus amigos ali da aprovação morrem, todo mundo ali da aprovação morre, só sobra você. E o Rost morre salvando sua vida, né? Inclusive dá pra você visitar o túmulo dele, uma coisa bem interessante, né? E cara, ali a Eloy querendo descobrir quem era a mãe dela e tal. E assim, a gente vai descobrindo. Tem um projeto ali chamado Projeto Zero Dawn. As máquinas são variadas. Nenhuma máquina assim tem um poder que tipo se repete. Tem ali os vigias, que são as mais fracas. Tem o galope. Tem o catador. Tem o cortador. Tem o cabeça larga. Tem o dente cerrado. Tem o corruptor. Enfim, tem várias e várias e várias máquinas. Tem águia, tem máquina voadora. Tem máquina nadadora. Tem máquina terrestre normal. Então assim, tem máquina com poder de choque. Tem máquina com poder de fogo, né? Que o borrifante de fogo, inclusive, tem poder de fogo. Tem diversas máquinas, cara. Diversas máquinas. E assim, tem algumas máquinas que você consegue convertê-las, né, no início. E tem outras que você não consegue, mas que após você fazer algumas missões secundárias você consegue. Inclusive isso é uma coisa que me atrai muito, porque esse jogo, se você não fizer missão secundária, passar level, ou passa as coisas, você não consegue zerar, cara. Se você não fizer missões secundárias, onde você upa seus materiais, compra as coisas, pega itens, ganha itens, você melhora sua armadura, você melhora suas coisas, você não consegue passar. É impressionante, porque tem algumas missões que estão level 18, cara. Level 18. Assim, level 18, level 20, 25. E você não consegue passar de level simplesmente, vou matar umas máquinas. Não, você tem que fazer missão secundária. Claro que matando máquinas, você também consegue XP, consegue nível, consegue experiência. Mas não é o suficiente, cara. Você precisa fazer missões secundárias para evoluir level, para conseguir fazer as missões. Então assim, é um jogo muito complexo, né? Complexo. É um jogo de estratégia, você tem que ter estratégia. Se você simplesmente assim está num level baixo, vamos supor que level 12. E você tem uma missão da história level, sei lá, level 10. É o suficiente para você fazer essa missão? Você consegue. Mas tipo, se você tiver no level 14, vai ser melhor você fazer essa missão no level 14 do que no level 12. Missão de level 10. Porque, mesmo você estando no level 12, você não pode simplesmente sair no foda-se, querendo matar todo mundo. Porque você vai morrer. Você vai morrer. A missão é de nível 10. Se você estiver no nível 20 e for no level 10, você até pode sair no foda-se. Mas você vai sofrer consequências. Então assim, é desse tipo, é um jogo de estratégia. Se você não tiver estratégia, você não consegue passar, tá certo? Então, Horizon Zero Dawn é o meu quarto jogo dessa lista. O terceiro jogo foi o jogo do ano de 2013 e ganhou um remaster para PS4 em 2014, é exclusivo de PS4. E já foi anunciada a sequência dele, o 2, tá certo? E inclusive o 2 pode ser que saia esse ano, mas eu particularmente acho que vai sair em 2020. Eu acho que vocês já sabem qual é. The Last of Us, tá certo? The Last of Us, assim. É o mesmo caso do Horizon Zero Dawn, veio junto com o meu console, por isso que a capa é assim, beleza? Enfim, The Last of Us, pra mim, tem uma história muito marcante. Porque o personagem que controla o Joel, a situação que ele vive toda é impressionante. Porque a filha dele morre no início do jogo, a Sarah, né? A Sarah, ela morre no início do jogo. O irmão dele, o Tommy, salva o Joel, que o Joel ia morrer também se não fosse pelo Tommy.
Mas ele acaba tomando tiro, a Sarah acaba tomando tiro, o Joel não toma tiro ali, mas o Tommy consegue matar aquele guarda que deu tiro neles. E bem, a Sarah acaba morrendo. O Joel fica assim, ele fica traumatizado com isso. Passam-se 20 anos e a gente já vai. O Joel conhece uma menina chamada Tess. Eles vão atrás de uma mulher chamada Marlene, dos vagalumes, né? O Tommy, a gente não sabe o destino dele, porque a gente não sabe que destino levou. E, enfim, as coisas vão acontecendo. Aí você encontra a Ellie, né, a personagem Ellie, e acaba fazendo um favor para essa Marlene, que é... Qual que é o favor que essa Marlene acaba te pedindo? Essa Marlene acaba pedindo para você cuidar da Ellie. E você acaba descobrindo que essa Ellie está infectada. E o Joel fala, pô, a Marlene tramou pra mim. Mas não. Na verdade, a Ellie estava infectada há 3 semanas, sendo que todo mundo se transforma em 2 dias. Ou seja, ela tinha algo estranho. Tinha algo estranho nela que ninguém sabia o que era. E aí, a gente descobre que ela tem a cura para esse apocalipse, ela tem tudo, enfim. E ao longo do jogo você vai vendo que as coisas vão se passando, as coisas vão acontecendo, a Tess acaba morrendo, a gente encontra um cara chamado Bill, encontra 2 malucos, o Henry, né, que é o adulto, e o Sam, que é o pequeno, eles acabam morrendo também. A gente encontra o Tommy, encontra a Martha, que é a esposa dele, cunhada ali do Joel, e o Joel acaba considerando a Ellie como uma filha dele. E no fim do jogo, quando eles querem remover o cérebro da Ellie para servir de cura, que ela queria servir de cura para o apocalipse, o Joel não deixa, né? Ele vai lá, mata todo mundo, pega a Ellie de volta, mata a Marlene, e ele acaba mentindo para ele no final, né? E é uma história assim, cara, incrível, impressionante. The Last of Us, né? The Last of Us. Acho que todo mundo conhece esse jogo maravilhoso. Em segundo lugar aqui na minha lista, um jogo recente do ano passado, que inclusive surpreendeu todo mundo quando ganhou o Game of the Year. Pelo menos me surpreendeu, porque eu não esperava que ele fosse ganhar. Que é God of War 4, certo? Ou simplesmente God of War. Esse jogo traz pra gente algo completamente diferente de tudo que era God of War antigamente. Eu joguei o God of War 3 no PlayStation 2, que eu já tive um PlayStation 2. E assim, cara, o Kratos, ele vivia na mitologia grega. E aí, nesse 4, ele veio, assim, pra mitologia nórdica pra ser um cara normal, viver normalmente, assim. O filho dele também, o Atreus, né? A gente descobre que ele tem um filho, ele tinha uma esposa. Essa esposa morre, a gente acaba... E assim, cara, quando eu tava jogando esse jogo, eu falei, pô, o Kratos tá na mitologia nórdica, beleza. Mas a gente sabe a história do Kratos. O Kratos, ele matou Zeus, ele matou Hades, ele matou Cronos, ele matou... Cara, ele matou a mitologia grega inteira, velho. Inteira. E assim, eu sabia que por ser God of War, a gente ia lutar contra algum deus. E já logo no início a gente encontra um cara, que a gente não sabe o nome dele a princípio, e que ele não sente dor, ele é imortal, né? Ele é um deus chamado Baldur, ele é irmão do Thor, né? Filho de Odin. E aí, este Baldur a gente acaba matando ele, né? E acaba seguindo a jornada normalmente. Depois a gente acaba encontrando uma deusa, uma bruxa, né? Chamada Freya. Mas, neste momento, a gente não sabia o nome dela. A gente só chamava ela de bruxa, né? Posteriormente, mais pra frente, a gente descobre que ela é uma deusa, que ela está envolvida com os deuses, que ela já foi esposa do Odin, que ela é mãe do Baldur e que o nome dela é Freya, né? E também, né, a gente encontra a Freya, a gente encontra o Baldur ali no início, e a gente vai escalando, né? Porque o grande objetivo era levar as cinzas da mãe do Atreus ali até o topo da montanha, até o topo ali da montanha mais alta de Midgard, né? Que é ali a terra onde eles vivem. E eles acabam encontrando diversos problemas nesse caminho, como por exemplo um sopro negro, que nem a magia da bruxa é capaz de conseguir desvendar aquilo ali, aquele sopro negro ali e tal.
E aí a gente tem que ir para outro reino, um reino chamado Elfheim, para pegar este sopro negro, tá certo? Para pegar uma luz. E essa luz vai fazer a gente conseguir passar por esse sopro negro. A gente vai lá em Elfheim, a gente pega essa luz, a gente passa. Quando a gente está quase chegando no topo da montanha, a gente encontra um cara de um olho só, em uma árvore, conversando com Baldur, Magni e Mod. Baldur a gente conhece, né, que é o filho ali do Odin, irmão de Thor. E Magni e Mod eram filhos de Thor, né? E ele estava conversando com eles, com um cara da árvore, que era o Mimir, né? A gente acaba decepando a cabeça dele, a Freya depois acaba revivendo ele. Não. Tive uma pequena interrupção aqui, mas enfim. A gente acaba revivendo ali a cabeça dele e fica com a cabeça em algo bem estranho. O Kratos fica carregando a cabeça aqui na cintura, enfim. Depois a gente acaba encontrando a Freya de novo, quando, né, e neste momento que a gente leva a cabeça para Freya reviver, a gente já tinha as flechas elétricas, né, aquelas flechas verdes e tal, que o Sindri deu pro Atreus, e a Freya acaba tirando as flechas dele, falando que as flechas eram perigosas, e muito perigosas. E eu a princípio não entendi quando ela falou isso, né? Mas depois, mais pro fim do jogo, a gente vai entender. E ela revive o Mimir, as coisas acontecem, a gente enfrenta Magni e Mod, o Kratos mata o Magni, o Mod vai embora assim. A gente acaba conseguindo entrar naquelas câmaras de Odin, né? No templo de Tyr, que era um gigante. E, enfim, a gente acaba fazendo ali diversas coisas. E o grande objetivo, quando eles chegaram ali com o Mimir para encontrar, era chegar até em Jotunheim, porque o pico mais alto não era em Midgard, ficava em Jotunheim. Mas era impossível acessar em Jotunheim, né? A única maneira que tinha era a gente pegar alguma coisa lá para botar no portal que ficava ali naquele morro onde o Mimir estava. E aí a gente tinha que ir lá pegar, enfim, a gente acaba entrando no templo de Tyr, e após a gente matar o Magni, a gente encontra o Mod. O Mod então deixa o Atreus doente, né? Na verdade, a culpa meio que é ali do Kratos, mas se não fosse o Mod, o Atreus não ficaria daquele jeito. E o Mod acaba fugindo, né? O Atreus fica doente, a gente leva o Atreus ali pra Freya curar ele, né? Enfim, ela cura ele, a gente vai ali, pega as coisas. Pra curar o Atreus, ela precisa de um coração que fica em outro reino, o reino dos mortos, Helheim. E o machado de gelo do Kratos, o machado Leviatã, não vai adiantar para aqueles mortos ali. E ele tem que voltar para casa para pegar uma coisa que ele tinha nos God of War antigos, que era a Lâmina do Caos. Mano, quando ele pega a Lâmina do Caos, cara, eu fiquei tipo, nossa, maluco. Eu arrepiei tudo, mano, nossa, sério. E aí, tipo, ele pega a Lâmina do Caos, ele volta lá, ele vai pra Helheim, que é o reino dos mortos. A gente enfrenta o gigantão lá. A gente pega o coração dele, a gente cura o Atreus. As coisas vão acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. E depois, quando a gente já tem o que precisa para acessar Jotunheim, a gente volta lá pra árvore do Mimir. E o Baldur acaba encontrando o... só um pequeno detalhe aqui, que neste caminho o Atreus mata o Mod, né? E o Kratos fica bravo ali com ele, porque ele fala que não era pra ele ter matado, não tinha necessidade de ele matar o Mod, que matar Deus tem consequências, enfim. As coisas acabam acontecendo, a gente volta lá para aquela topo do Mimir para acessar Jotunheim. E cara, assim, o Baldur acaba lutando contra o Kratos, a gente tem a luta... Não a luta final, mas a gente luta ali contra o Baldur, a gente perde em Helheim, eles perdem em Helheim, a gente volta, a gente recupera o olho do Mimir dentro da Serpente do Mundo, porque era a única maneira de acessar em Jotunheim. Tinha um portal ali, mas tinha uma outra maneira para essa outra maneira funcionar. A gente tinha que pegar o olho do Mimir dentro da Serpente do Mundo, a gente pega, a gente luta contra o Baldur no final, a Freya aparece, a Freya que era a mãe dele, não queria que a gente matasse ele. O Baldur dá um soco no Atreus, né?
e acaba quebrando a maldição ali dele, porque ele acerta uma aljava que segurava uma corda aqui do Atreus, né? E acaba quebrando a maldição. E ele acaba não sentindo mais dor, né? A gente depois mata ele, causa ali uma inimizade com a Freya. Depois disso a gente só simplesmente volta ali pro Lago dos Nove, acessa Jotunheim, libera as cinzas da mãe do Atreus, o Kratos junto com o Atreus numa cena até que bem bonita. E aí o jogo acaba e a gente tem um mundo diverso para explorar e vários reinos. Então este foi God of War 4. Agora pra mim, melhor jogo que eu já joguei primeiro. Eu sei que esse vídeo está ficando bem longo, mas é pra ser um vídeo longo mesmo. Red Dead Redemption 2. Simplesmente pra mim o melhor jogo de 2018, né? Eu achei God of War muito bom, mas Red Dead Redemption 2, cara, é impressionante. O mapa é muito grande e você começa com o personagem Arthur Morgan. Ele é um prequel, né? Apesar de ser 2, é um prequel do 1. Ou seja, nesse jogo o John Marston ainda está vivo. O Bill Williamson, o Javier, o Dutch ainda estão vivos. Enfim, e o John Marston também. E a gente controla o Arthur Morgan, né? E eu achei que ele fosse um protagonista genérico, só mais um assim. Mas tratando de Rockstar a gente sabe que não é bem assim, né? E a gente começa ali na neve, depois a gente vai para um planalto, depois a gente vai ali para uma península, chamada Península Clemens, depois a gente vai para um casarão, a gente acaba se perdendo numa ilha, enfim, a gente fica no acampamento em Lakey, né, que é um dos lugares lá, ali do jogo, depois a gente vai para as cavernas na Gruta dos Castores. E dentre isso, várias coisas vão acontecendo. A gente vai encontrando personagens, a gente vai se relacionando com eles, gostando deles. E cara, assim, não tem como você dizer que você não ficou abalado com uma morte desse jogo. Porque aquele personagem, o primeiro personagem que eu fiquei tipo, nossa, bateu um mó bad, assim, não cheguei a chorar, mas bateu um mó bad quando ele morreu, foi o Sean Maguire. A gente liberta ele ali dos caçadores de recompensa. E por conta de tudo que acontece ali na cidade de Rhodes, né, que a gente se envolve com duas famílias, que são os Greys e os Braithwaites. As coisas acabam que a gente trabalha para os Greys e para os Braithwaites ao mesmo tempo. O Sean Maguire acaba morrendo e eu fiquei bem sentido com essa morte. O Hosea Matthews também foi outro personagem que morreu. E eu fiquei assim, ó, muito sentido com a morte dele também. E sério, mano, foi uma morte que me deixou muito abalado. Outro personagem que me deixou abalado foi o Lenny Summers, né? Também fiquei muito abalado com a morte dele. Enfim, cara, foi assim, uma sequência de coisas que me deixou abalado nesse jogo. Não tem como eu contar a história dele inteira aqui, porque é muito grande. Então, vou resumir que vários personagens morrem, né? Eu fiquei abalado, bastante abalado. O Dutch, depois que a gente acaba ali se perdendo na ilha de Guarma, ele acaba ficando meio louco, assim. E o Micah, um dos personagens lá, ele é que é o grande problema da gangue. Porque ele era o traidor, ele que contou tudo ali pros inimigos. Por conta dele, várias mortes aconteceram, né? Então ele é que era o grande traidor ali da parada, era o Micah. E a gente acaba descobrindo isso, que ele é o Micah. E o Arthur Morgan, ele contrai tuberculose. Ele acaba contraindo no capítulo 2, mas ele só descobre no capítulo 6. Tá certo? Que ele tá com tuberculose. Então, ele acaba morrendo ali de tuberculose, enfim. O Mike era o grande traidor ali aquele tempo todo. Ele foi, basicamente, o grande vilão da gangue foi o Micah ali, tá certo? E o Arthur Morgan morre, a gente vai pro epílogo onde a gente controla o John Marston. A gente encontra dois personagens, que é a Sadie Adler e o Charles Smith. E a gente mata o Micah no final de tudo isso. As coisas acontecem e é uma grande ali. Foi uma grande satisfação pra mim matar o Micah, devo dizer, né? Então, enfim, é basicamente isso a história. Eu resumi bastante a história do Red Dead Redemption 2. Mas assim, cara, quase todo mundo ali da gangue morre. Os únicos que não morrem e que não aparecem no Red Dead Redemption 1 é Sadie Adler e Charlie Smith. Os outros que sobram, Bill Williamson, Javier Escuela e Dutch Van der Linde e o John Marston, aparecem no Red Dead Redemption 1 e morrem também nesse game, né?
Então assim, foi o mais resumido que eu consegui fazer. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, 30 minutos, né? Mas enfim, eu decidi fazer um top 5 e não dava pra fazer um top 5 aqui curto, contando a história de tantos jogos assim, né? Ah, e ainda tem um bônus aqui, que eu não vou contar a história dele, mas é Ratchet Clank. Foi um jogo que me surpreendeu positivamente, né? Que ele é um jogo de estratégia, que a história é muito boa. Eu não vou contar a história aqui. Não é porque eu não quero dar spoilers, né? É porque o vídeo está realmente muito grande. Então é isso, pessoal. Fui!